eu fui editor da RAI 2 vezes. A primeira vez foram 6 anos após o lançamento da revista. O que me vem à memória nesse momento são 3 pessoas. Dole Anderson, que era chefe daquilo que foi o núcleo inicial de pesquisas e publicações, ao qual a revista estava associada. Ter uma revista de administração no Brasil era um projeto, digamos assim, ainda da missão universitária da Michigan State. E as outras 2 pessoas foram Raymond Richards e Yolanda Ferreira Balcão, que foram editores, quer dizer, diretores da revista. Eu sucedi a Yolanda Balcão. A matemática, digamos, de 37 anos é uma matemática assustadora, porque realmente as mudanças foram radicais. Foram radicais no campo de administração. E tendo sido radicais no campo de administração, acabaram inevitavelmente se projetando também na RAI. Coisas que assim me vêm à memória, assim tomado meio de surpresa. A grande dificuldade que nós tínhamos quando, há 37 anos, quer dizer, há 6 anos após o aparecimento da revista, e eu diria que essa dificuldade se estendeu ainda por vários anos, além destes 6 anos iniciais, era, por mais incrível que isso possa parecer hoje, a obtenção de material para ser publicado. O Brasil não tinha uma tradição que eu chamo de escrita. A nossa vida universitária, a nossa vida acadêmica girava muito mais em torno da oralidade. Professores eram pessoas que deveriam falar, ou seja, que deveriam ministrar aulas. O escrever, o publicar era secundário. Isso era próprio da carreira de professor e, consequentemente, se refletia numa baixa produção. Um outro elemento é de que a área de administração era muito nova no Brasil. Esta escola foi a segunda escola brasileira, a EASP, eu me refiro à EASP, foi a segunda escola brasileira a ter um curso de administração. A primeira foi um projeto da ESAM, que remonta à década de 40 do século passado. De qualquer maneira, a administração era muito nova e a novidade da área implicava também numa baixíssima produção acadêmica. Eu me recordo que durante muitos anos nós tínhamos que completar a revista, por assim dizer, fazendo uso inclusive de artigos traduzidos. Me recordo que muitas vezes eu recorria a Harvard Business Review e se solicitava a Harvard Business Review, então, permissão e concessão de direitos autorais para que artigos fossem traduzidos. Hoje, o quadro, naturalmente, é inteiramente diverso. Quando eu assumi a revista, em sucessão aí ao Thomas Wood Jr., eu senti que o quadro era totalmente diverso. Primeiramente, sem nenhum elogio gratuito, eu diria que substituir o Thomas Wood Jr. nunca é fácil. A gente não pode nunca substituir o Thomas, a gente sempre sucede ao Thomas. E eu digo sucede ao Thomas porque o Thomas introduziu mudanças realmente muito importantes na RAI. Ele introduziu mudanças decisivas. A mais visível, eu acredito, não necessariamente a de maior importância. Todas foram igualmente importantes. Mas aquela que certamente é a mais visível foi, digamos, a digitalização da RAI. Digitalização que se estendeu desde o primeiro volume. Quando eu assumi pela segunda vez a editoria da RAI em janeiro de 2005, a situação era inteiramente diversa. O campo havia mudado, a administração havia mudado e o que se impunha era realmente dar à RAI o direcionamento de uma revista científica de administração. Esse direcionamento havia sido muito bem demarcado pelo Thomas. Então eu diria que, de certa forma, me senti na obrigação, no dever, de dar continuidade ao trabalho do Thomas. Coisas importantes. Era fazer da RAI uma publicação que tivesse qualidade. O problema é, naturalmente, saber o que é qualidade. Eu diria que a qualidade era normalmente entendida, naquela época por mim, e creio que até hoje é mais ou menos consensual no mundo acadêmico, de que a qualidade são os padrões estabelecidos pela própria comunidade acadêmica e que podem ser encontrados nos cabeçalhos e nas diretrizes de publicação da maioria das revistas consideradas científicas. Uma dificuldade que era uma dificuldade que eu encontrei e não sei até que ponto hoje essa dificuldade está superada, porque eu tenho atuado
como às vezes avaliador de artigos, mas não recebo as avaliações, naturalmente, só vejo a minha. Como editor que recebia as avaliações, um dos problemas sérios era a qualidade das avaliações. Esse problema era um problema que, acredito eu, não era apenas da RAI. Era um problema dos periódicos científicos em geral. Quando eu fui presidente da ANPAD, eu me recordo que esse problema de critérios de avaliação eram problemas também que permeavam frequentemente os nossos encontros. A disseminação dentro da comunidade científica daquilo que deveria ser naturalmente uma boa avaliação. Periódicos internacionais de primeiro nível, não raro, têm avaliações que são absolutamente primorosas. Avaliações onde o autor, ao ser avaliado, expande o seu universo, é levado a rever o seu trabalho. Muitas vezes, quando se trata de trabalho empírico, é até mesmo levado a voltar ao campo e retomar, digamos, a base empírica para que ele possa reelaborar o artigo. Todas estas coisas, claramente, eram um quadro muito distinto daquele que nós tínhamos no final da década de 60. Uma outra coisa, para benefício do editor, é que agora a produção era abundante. O problema era exatamente de saber o que reter, porque a maior parte daquilo que nós recebíamos era necessariamente devolvido aos autores, porque se considerava ainda muito aquém dos níveis de qualidade exigidos para publicação. Eu diria que uma outra coisa importante, a revista ainda mantém um vínculo muito claro com a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, que a abriga e que a hospeda. Eu não sei até que ponto isto é desejável daqui para diante. Periódicos internacionais consolidados, embora tenham uma universidade ou uma escola que os hospedem, são percebidos muito mais como pertencendo à comunidade científica. Nós ainda, é uma tradição nossa, que todos os editores da RAI até hoje foram professores desta escola. Eu acredito que isto não é absolutamente necessário. Talvez se torne necessário tornar a revista mais aberta à comunidade. E eu poderia ainda falar muitas coisas sobre ideias e sugestões que faria hoje sobre a revista, mas naturalmente isso ficaria para uma outra oportunidade. Muito obrigado.